Boa tarde, telespectadores. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da 12. A Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. A nossa correspondente Isabela Bitbol fará uma entrevista com uma descendente direta de Dmitry Mendeleev, o criador da tabela periódica. Boa tarde, Lara. Boa tarde, João Marcos. Estamos aqui com a Verônica Mendeleev, tataraneta do Mendeleev, criador da tabela periódica. Eu queria saber como é ser neta do Mendeleev, criador da tabela periódica, um nome muito importante na ciência atualmente. Eu me sinto muito orgulhosa pelo meu tataravô. Ele contribuiu muito para a ciência e para a humanidade, então eu me orgulho muito de carregar esse sobrenome. Eu queria saber se, já que você é neta do Mendeleev, o criador da tabela periódica, você sofreu alguma influência para seguir a carreira no meio científico? Sim, dentro da minha casa eu sofri muita pressão para continuar no meio científico, mas eu optei por fazer artes plásticas na Universidade de Harvard. Pelo que eu pude perceber, você fala muito bem a nossa língua. Eu queria saber como você aprendeu a falar a nossa língua. Minha mãe é de origem portuguesa e o meu pai é de origem russa. Eu acabei sendo criada na Rússia, mas com o convívio com a minha mãe e sua língua mãe e com a língua mãe dela, eu acabei aprendendo a falar português muito fluentemente. É isso, gente. Uma boa tarde e um bom dia para vocês. Muito obrigada, Isabela Bitbol. Agora vamos com Beatriz Cid, no Rio de Janeiro, que entrevistará a doutora Helena, formada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, João. Boa tarde, Lara. Estamos aqui no Rio de Janeiro com a doutora especialista em Química, Helena. Helena vai nos explicar um pouco sobre a tabela periódica, vai nos explicar como funcionam os períodos, as famílias que são tão famosos, tão conhecidos atualmente. Isso aí, Beatriz, eu vou explicar um pouquinho sobre a tabela periódica. Essa é a tabela periódica mais atualizada que nós temos. Desde a primeira, ela sofreu várias evoluções até chegar nessa que nós temos hoje, além de que vários elementos foram acrescentados e eles tiveram que fazer uma reestruturação. A tabela periódica atual ela é dividida em dois grandes grupos, a família A e a família B. A família A é composta por elementos representativos e a família B por elementos de transição. A família A ela é localizada mais à direita e à esquerda da tabela, a família B fica mais ao centro e nos dois últimos períodos, que se localizam fora da tabela periódica, porque se ela tivesse esses dois períodos dentro, ela ficaria com uma estética que não permitiria que nós visualizássemos bem os elementos químicos e ela ficaria mais extensa. É por isso que se tira esses dois últimos períodos. E falando em períodos, os períodos eles são as linhas horizontais da tabela. Elementos que estão no mesmo período, eles vão possuir o mesmo número de camadas. As colunas são as linhas verticais da tabela periódica. A tabela periódica, no total, tem 18 colunas e 7 períodos. As colunas também podem ser chamadas de famílias, que nem a família A e a família B. A primeira família é a família dos metais alcalinos. A segunda, dos metais alcalinos terrosos, sempre lembrando que elas pertencem à família A. Aí nós pulamos a parte central da tabela e passamos para a 13ª coluna, que seria a terceira família pertencente ao grupo A, que é a família do bório. A 14ª coluna é a quarta família A e ela é a família do carbono. A quinta é do nitrogênio. A sexta é dos calcogênios. A sétima dos halogênios e a oitava, e é uma das mais famosas, é dos gases nobres, sempre estáveis. Já na família B, os únicos que têm um nome é a coluna 8, 9 e 10, que recebem o nome de tríades, e todas pertencem a uma coluna chamada de 8B. Os dois períodos que estão fora da tabela periódica são os lantanídeos e os actinídeos, que pertenceriam à coluna 3B da tabela. Sempre é muito importante ressaltar que nas colunas, elementos que estão na mesma coluna, eles vão ter o mesmo número de elétrons na última camada. E essa é basicamente a tabela periódica dos elementos atual. Muito obrigada, Helena. Voltamos para você, João e Lara.
Obrigada, Beatriz. Essa foi a edição de hoje do Jornal da 12. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde e até amanhã. Fique agora com Tela Fria e logo após o Jornal das 13. Boa tarde. Melhor dança do mundo. Ai, ai, gente. Como que Olha o que ele faz com seu lixo de recicla todo dia. Olha o que ele faz com seu lixo todo dia, o sapo Zé. Sempre recicla. Esse é uma ele é página do YouTube. especialista. Você pesquisou? É da Aquarela Kids. Eu põe? Não, tô fazendo. Leandro. Faz a propaganda da Top Term. Vai a propaganda da Top Term. Não vou fazer. Ah, não, por favor. Ômega 3! Com o ômega 3, melhora a memória, concentração, Frete grátis. isso mesmo. Filmou? Obrigada, Beatriz. Essa foi a edição de hoje do Jornal da 12. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde e até amanhã. Fique agora com Tela Fria e logo após... Porra, velho! Essa é a tabela periódica. Ela é dividida em dois grandes grupos. O grupo da família